Olá a todos os irmãos, estamos aqui em mais um momento de lições para a vida cristã. E hoje, em especial, estamos com o nosso irmão Milton. Queremos agradecer por podermos estarmos aqui ajudando também a todos, né? E mais uma explicação, vamos tentar entender mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Junto aqui com o irmão Henrique, e vamos tentar esclarecer a todos os ouvintes também. Que Deus nos ajude. Amém. Antes da gente iniciar o verso áureo, eu gostaria de fazer uma pequena oração. Santo Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui reunidos perante Ti, para podermos estudarmos mais um pouco a Tua Palavra e que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito para podermos compreender e levar outras pessoas também que estão sedentas por conhecer as Tuas verdades, Pai. O Senhor seja conosco, seja com Teu povo, Tua igreja, onde quer que se encontre. O Senhor nos ajude e perdoe os nossos muitos pecados. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a lição de hoje é a lição 7, que tem como título A Cura de um Homem da Mão Mirrada. E o verso áureo, que está em Marcos 3:4, diz assim: Estende a tua mão, Jesus falando, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Para os irmãos que não sabem o que é a mão mirrada, é uma deformação na mão, onde não tem por completo a mão, ou não terminou de crescer, né, os dedos. E ele, Jesus, ele estava na sinagoga, né, a lição vem falando sobre isso, e ele viu essa pessoa lá, com essa enfermidade, dizendo assim, na mão, com essa doença, e ele chegou para ela e pediu para ela estender a mão. Então ali ele curou, mostrando para todas as pessoas que estavam ali ao redor dele. E aqui na primeira pergunta, o contexto da lição, ela vem dizendo sobre as leis, né? Em especial o sábado. Porque Jesus, ele curou essa pessoa aqui que tinha a mão mirrada no sábado. Foi ali na sinagoga, onde os judeus e as outras pessoas que estavam ao redor dele também estavam vendo. E Jesus fez isso no sábado e ali naquele lugar, porque ele queria passar uma lição para todos nós. E também para as pessoas que estavam ali. Nós vamos comentar isso na lição. Mas o que eu acho interessante, que eu queria ler aqui na Pena Inspirada, que diz assim: Cristo reiterou ainda a verdade de que os sacrifícios eram em si mesmo destituídos de valor. Eram um meio e não um fim. Seu objetivo era dirigir os homens ao Salvador, levando-os assim à harmonia com Deus. Então, é a mesma coisa que nós viemos falando nas lições passadas, onde os judeus eles tinham as suas tradições e eles visavam fazer as coisas acima de Deus. Na lição também vem falando sobre isso, que eles faziam as coisas de forma a destituir a humanidade. Eles não tinham carinho e cuidado com a humanidade, assim como algumas religiões fazem hoje também. E o interessante disso é sobre isso que Jesus veio trazer, né? Porque ali eles tinham as suas tradições, e aí Jesus veio e curou aquela pessoa no sábado e ainda usou as armas deles contra eles. Porque eles diziam naquela época que não era lícito curar no sábado. A gente tem aquele exemplo, né, daquela pessoa que Jesus curou e ele falou assim: pega a tua cama e vai. E aí Jesus curou ela e foi tudo no sábado. E aqui é a mesma coisa. E o texto mostra, né, que era só um meio, né, porque era só formalidade, né, não tinha um objetivo final, porque o objetivo da palavra de Deus, né, das curas e tudo mais, era levar o ser humano ao Salvador. E as formalidades, né, as cerimônias dos líderes religiosos judeus daquela época era só exaltar a si mesmo. Era totalmente destituído de espiritualidade, era só formalidade, né? Era só um meio, não tinha a finalidade, porque a finalidade é levar o povo a Deus. Comentando sobre isso, é interessante que vem dizendo na segunda pergunta, né? Que Jesus, quando ele chegou ali para essa pessoa, ele falou assim: olha, é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Jesus disse isso porque os judeus estavam vendo o que ele ia fazer, se ele ia curar ou não aquela pessoa. E eles, naquela época, eles faziam tanto as tradições, eles tinham tanto
tanto isso em mente, que no sábado só podia andar uma certa distância, que no sábado só podia fazer isso ou aquilo. Então Jesus queria mostrar o que para eles? Que nós, servindo e guardando os mandamentos, a lei de Deus, ela se preocupa com os cuidados humanos. Ela se preocupa se você está bem ou se você está mal. Que é o que o nosso irmão veio dizendo, sobre qual que é a finalidade, o meio. O meio é levar as pessoas até Deus e curá-las. Quando a gente vê que Jesus entrou no sábado na sinagoga, né, e ele curou o homem da mão mirrada, ele fez isso porque os judeus estavam olhando para ele, estavam investigando ele para ver o que ele iria fazer no sábado, se ele ia pecar contra o sábado. E Jesus justamente olhou para os judeus, ele viu o que eles esperavam de Jesus, né? E ele justamente curou no sábado para derrubar as tradições deles, né? Porque a palavra de Deus vem falando que se eles deixassem um animal cair num buraco no sábado, o que eles deveriam fazer? Deixar o animal morrer ou tirar o animal de lá? Eles tiravam, né? Porque ia ter um prejuízo financeiro. Mas Jesus mostrou que com a cura desse homem com a mão mirrada, o que era mais importante? Um animal ou um ser humano? Então Jesus mostrou para esse povo judeu, né, especialmente os sacerdotes ali, os guias judaicos, né, que o que eles estavam fazendo estava tudo errado. Eles estavam mostrando para o povo, né, tradições que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque qual é o cerne da questão do sábado? É o amor ao próximo, o amor a Deus acima de tudo e ao próximo. Jesus disse, né, o que importa no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Quando Jesus falou fazer o bem ou fazer o mal, porque o que os líderes judaicos intentavam contra Jesus? Matá-lo, né? E Jesus viu isso, né, e mostrou que com a cura daquele homem com a mão mirrada, ele estava fazendo bem. E mostrou para os judeus que o que eles queriam fazer com Jesus é matar ele, justamente no sábado. Então eles se calaram diante do que o que Jesus fez ali, mostrou para todo o povo, né, que o que eles faziam com a lei de Deus era só tradições, eles estavam pisando a lei de Deus. É interessante notar de tudo isso, o senhor comentou um gancho, eu me lembrei de algo que vem comentando no Velho Testamento. Porque aqui os judeus, eles usavam ali a lei para benefício próprio. E de certa forma, se nós estudarmos a fundo e formos entender, né, essas falsas práticas que eles acreditavam certo, e se nós formos olhar hoje nas religiões também, nós vemos que a religião, ela em si de hoje, ela não tem cuidado com o ser humano. Assim como o nosso irmão comentou ali, que Jesus ele perguntou, é lícito fazer bem ou mal no sábado? É lícito curar ou não no sábado? Porque com os animais, eles já se importavam, eles sabiam que tinha que tirar o animal ali da cova. Sim. Mas ali Jesus ele curou, né, como o irmão falou, justamente para mostrar para ele que o ser humano também é importante. Mais importante, né? Quer dizer, mais importante. E tem testemunhos, né, no Velho Testamento sobre os pagões, exemplos deles, onde eles sacrificavam, né, os seus filhos, pessoas, aos deuses. E a gente vê isso, né, como algo deturpante, porque a lei de Deus, ela fala sobre o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, resumidamente, e amar o próximo. E aí, nessa religião, dizendo assim, não tem amor nenhum. Você usa aquilo como objeto e o que se sobressai ali são os animais, né? E a gente vê nessa época aí dos líderes religiosos lá, judaicos, né? Eles exaltavam a tradição, eles exaltavam a si próprios, né? Exaltavam o ser humano acima de Deus, né? E Jesus veio para mostrar que o que eles faziam estava tudo errado, porque a questão da lei de Deus, o que é? Qual é o cerne da lei de Deus? O amor. Então é isso que Jesus veio mostrar. Por isso que Jesus curou. E eles, né, se caísse um animal, eles tiravam. Se caísse um ser humano, eles deixavam lá dentro do buraco. Mas Jesus veio para mostrar que está tudo errado, né, que estava tudo errado. E hoje a gente vê também nas religiões, né, as religiões falsas exaltam o homem acima de Deus, né? A gente só vê questão de prosperidade,
né? Não tem amor nessas igrejas, só espanta demônio, né? Ou seja, demônio vai todo dia frequentar a igreja desse povo, né? Mas não tem respaldo na palavra de Deus, né? Eles não abrem a Bíblia, né? É só filosofia, só misticismo. E é isso que está acontecendo hoje nas falsas religiões também. A mesma coisa que aconteceu na época dos líderes judaicos, hoje a gente vê se repetir. A história se repete, né? E é o que a gente tem visto também. Não se abre mais a Bíblia, né? E a lei de Deus é pisada também aos pés. E aí, ó, aqui na Pena Inspirada diz assim, olha, o Evangelho dá alto valor à humanidade, como resgate do sangue de Cristo, e ensina uma eterna solicitude pelas necessidades e misérias do homem. Justamente o que Jesus veio trazer. O Evangelho do Reino é sobre isso. Sobre a salvação. Jesus veio nos salvar. E olha, o Senhor diz, farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. E o que nós temos visto hoje? Nós temos visto a exaltação do Evangelho, onde o Evangelho se preocupa com as pessoas, ou nós temos visto somente exaltação própria, onde nós vamos falar, não, aqui nós fazemos isso, nós temos isso, e você vai conseguir isso, ou se você fizer isso, você vai ganhar tal bênção, coisas do tipo. Mas quando nós temos que fazer o quê? É ir até Deus e Ele vai dar todas as coisas a nós. Tem um texto, né, na Bíblia que diz assim, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim como os judeus não faziam naquela época, que era buscar a Deus sobre todas as coisas, é hoje o que nós temos que fazer. Buscar a Deus sobre todas as coisas. E a gente vê também pela palavra de Deus, né, só para afirmar, né, que quando Jesus curou no sábado, ele estava violando o sábado? Não, porque Jesus justamente ele respondeu, né, é lícito fazer o bem nos sábados, declarou ele, né? Ele questionou. E muitas religiões hoje, né, faz assim, mas Jesus curou no sábado. Mas escuta, né, fazer o bem ou fazer o mal no sábado? O que importa, né? E outra, qual era o trabalho de Jesus? Jesus era carpinteiro. Ele trabalhou em carpintaria no sábado? Não, ele simplesmente fez uma cura, justamente para mostrar que os líderes judaicos estavam errando, mostrando as tradições dele, né, e fazendo apagar a verdade da lei de Deus, da palavra de Deus, né? Pois é, eu me lembrei de um outro texto que está escrito na Bíblia, que diz assim, meu pai trabalha e eu também trabalho. Jesus falando. Porque aqui na Pena Inspirada tem um lugar dela que vem dizendo, ó, os que afirmam que Cristo aboliu a lei ensinam que ele violou o sábado e justificou os discípulos assim em fazer. Então, as pessoas hoje que falam que Cristo veio para abolir a lei, elas estão dizendo a mesma coisa que Jesus trabalhou no sábado, que Jesus praticou iniquidades no sábado, que Jesus foi transgressor da lei. Então as coisas não batem, né? Porque naquele texto que eu comentei no início, que fala sobre Jesus ter trabalhado no sábado, quando as pessoas perguntaram a ele, né, indagaram, você tem trabalhado no sábado? E ele respondeu, eu tenho trabalhado no sábado, eu tenho curado, eu tenho pregado, né, dizendo com as minhas palavras. Então Jesus ele tem feito bem no sábado. E assim nós hoje também. Quando nós chegamos ao sábado, não significa que nós vamos ficar sentadinhos em casa, sem fazer nada, somente dormindo. Nós temos que levar o Evangelho, assim como Jesus fazia. Cristo também, ele falou, né, em Mateus 5,17, né, não penses que eu vim abolir a lei, né, abolir ou revogar, né, eu vim cumprir. Né? Aí muitas igrejas por aí hoje em dia dizem, né, que ele cumpriu, acabou, mas tem o texto da palavra de Deus, fala que o que Jesus fez, ele deixou como exemplo para nós. E hoje, as pessoas que dizem que a lei foi abolida, estão fazendo a mesma coisa que os judeus, os líderes judeus, fizeram naquela época lá, né, na época de Jesus. Eles estavam abolindo a lei com as tradições deles. Né? E por isso Jesus mostrou a cura no sábado também, para confirmar o sábado, né? Que um sábado
representa um dos mandamentos da lei de amor de Deus, né? Então, hoje, essas igrejas que dizem que a lei de Deus foi abolida, o sábado foi abolido, estão fazendo a mesma coisa que os líderes religiosos judeus fizeram no passado com a lei de Deus também. Fala assim, qual era o encargo dos discípulos? Por que Jesus chamou os discípulos? Né? Para eles testemunhar sobre as obras de Jesus. Sobre as obras de Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre a igreja de Deus. Né? Então, por isso Jesus chamou os discípulos, né? Para quando ele fosse embora, deixasse esses discípulos no lugar dele para difundir o evangelho, a palavra de Deus e a igreja de Deus também. É isso. Amém. E essa é a mesma missão de hoje. Assim como hoje, né, porque a história ela se repete. Assim como hoje tem as pessoas que fazem as mesmas coisas que os judeus ali faziam, né? Porque apesar de nós termos o conhecimento, de nós dissecarmos, estudarmos a palavra de Deus, nós temos que fazer tudo isso com Deus. Nós temos que orar e estar em comunhão com Deus, para a gente ser servo de Deus e não servo do inimigo. Porque qualquer pessoa pode ser usada. A gente já comentou sobre isso aqui. Às vezes, né? Só um exemplo para os irmãos. A gente está na igreja e dá aquela vontade de beber água, só comentando. Dá vontade de beber água e a gente levanta, acaba atrapalhando o irmão numa mensagem que era para ele ouvir. Então, hoje, por mais preparado que nós estejamos, se nós não estivermos com Deus, em comunhão o tempo todo, nós não poderemos ser usados. E, assim como Jesus fazia com os discípulos ali, que era sobre ensinar e sobre eles levar as obras de Jesus para as pessoas ali daquela época, é a mesma questão nossa hoje. Que nós possamos estudar o que a Pena Inspirada tem nos dito, e a Bíblia, a Palavra de Deus também tem nos mostrado com toda a luz, que possamos com tudo isso levar para as pessoas, espalhar o Evangelho, assim como Jesus fazia. Então, essa era a lição de hoje, meus irmãos. Eu gostaria de fazer um apelo a todos vocês que estão aí assistindo, que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar com alguma pessoa que vocês acreditam que deva assistir e se inscrevam no canal para fortalecer a todos nós. Graça e paz a todos os irmãos. Amém.